de Deus e dos irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, se os irmãos puderem acompanhar. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. É uma palavra que nós conhecemos, é o motivo pelo qual estamos na presença de Deus, servindo o Mestre. É aguardar aquele grande dia na qual Ele virá buscar a sua igreja. E é o verdadeiro motivo, irmãos, na qual a gente entra na presença de Deus para aprender a sua palavra, para entender o que Deus quer comigo e quer com os irmãos. Nos últimos dias nós temos visto vários acontecimentos, inclusive há cerca de 2 dias atrás aproximadamente aconteceu na França um atentado onde o mundo ficou em alerta, né, sobre esse acontecimento. E os irmãos, muitos se espantaram, mas Jesus ele fala para a gente não ficar espantado com esses acontecimentos, porque tudo isso está precedendo a volta de Jesus. Mateus capítulo 24, ele fala que antes da volta dele, iria acontecer alguns sinais, os princípios das dores, né? Muitos teólogos, ele fala que nós estamos vivendo esses sinais, e outros teólogos falam que nós estamos vivendo na tribulação. Se nós formos analisar o capítulo 24 de Mateus, ele fala algumas coisas, alguns sinais que estão acontecendo, que vêm acontecendo e que já aconteceram, tanto no Brasil como no mundo. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os atentados que nós estamos vendo aí, os acontecimentos que aconteceram no Japão recentemente, os irmãos se lembram a respeito do mar, né, que invadiu aquela cidade e houve uma devastação. Na Índia aconteceu isso também, né? Aqui no Brasil aconteceu recentemente, da semana passada, na cidade de Minas, onde estourou uma barreira, né? Está tendo muito desastre ecológico. Mas tudo isso é os sinais que Jesus falou para a gente em Mateus capítulo 24. Se a gente vê no início, ele fala sobre o princípio das dores, né? O princípio das dores seria exatamente isso. Seria rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso nós estamos cansados de ver através dos meios de comunicação, porque muitas igrejas não permitem que os irmãos tenham televisão em casa, que não se aperfeiçoe, que não estude, que não busque, né? Mas é necessário que nós, vivendo aqui nesse planeta Terra, nós temos que saber o que está acontecendo em nossa volta, né? Até para nós nos situarmos. E Jesus, ele falou aos seus discípulos que esses acontecimentos iriam acontecer, o princípio das dores. E logo em seguida acontece a grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é exatamente o que nós estamos vendo também, né? Ele fala sobre os falsos profetas. Esse seria um dos grandes sinais que está visível para a gente ver. É o que está acontecendo nos dias de hoje em muitas igrejas, muitos falsos Cristo, né? Que seria dos sinais, né? Nós entraríamos o Henrique Cristo falando que era Cristo, era descendente de Cristo, e muitos outros. Na Argentina teve um pastor que se levantou também dizendo que era Cristo. E esses sinais eram previstos por Jesus, e para anteceder a volta dele, né? E ele fala também que a volta dele seria abreviada por causa dos seus escolhidos, por causa de mim e por causa de você, porque Deus escolheu a mim e escolheu também o irmão também. Amém, irmãos? Até aí, tudo bem? E quando eu li essa passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16,
já estaria no milênio, ou seja, já teria acontecido essas duas etapas, que seria a primeira etapa, os princípios das dores, a grande tribulação, e viria o milênio, que seria a volta de Jesus. A volta de Jesus se dá exatamente, dessa forma que foi descrito agora, que foi falado. E Jesus, ele tem, nos orientado através dos seus profetas, através dos seus pastores, para falar para os irmãos de como ele quer a sua igreja, como ele, na vida dele, como é que ele espera que a sua igreja esteja na presença dele. E ele deixou uma bússola, tanto para mim como para você, para que nós possamos nos orientar, que seria a palavra de Deus. E nós temos vendo aí, nos últimos tempos, que infelizmente o nosso povo está disperso. Ele não está entendendo o que Deus tem para ele e o que Deus está falando com ele nesse meio tempo, desde a subida dele, até os dias de hoje. Ele prometeu a volta dele. É fato isso. A volta dele é certo. E muita gente não acredita, até dentro das igrejas o pessoal não vem acreditando nisso. São pessoas que estão pregando o evangelho de qualquer jeito, ensina de qualquer jeito, ensina na vontade que convém a ele para tirar proveito próprio. É o que nós estamos vendo, Estamos vendo aí pastores vendendo canetinha na igreja, dizendo que a caneta vai curar, a caneta vai salvar, mas ele não fala de Jesus. Ele fala do lencinho, ele fala de muitas coisas, mas esquece de falar do mestre. Esse é o principal objetivo de eu e você estar aqui hoje na presença de Deus. Glória a Deus. A gente aprender a palavra dele para ensinar o próximo. Ensinar a verdade, foi falado aqui através da missionária. Jesus, quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É uma verdade. É uma verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, ele está dizendo: se você conhecer a verdade, você será livre. E no versículo 34, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Palavra de Deus é o propósito da qual ele tem para mim e para a sua vida, nos libertar, para nos levar com ele naquele grande dia. E eu tenho ouvido por aí muitas igrejas, infelizmente muitos pastores até renomados, porque há interesse, ou até mesmo por falta de conhecimento, dizendo que Jesus, ele viria e depois aqueles que ficariam teriam uma nova chance, uma nova oportunidade de ser salvo. Isso é mentira de Satanás, porque ele só vai voltar mais uma vez, ele não vai voltar mais duas vezes. A palavra dele é clara. Ele volta naquele grande dia, aquele que morreu em Cristo será ressuscitado. Aquele que está vivo, mas está em Cristo, será arrebatado e irá ao encontro com Jesus nas alturas das nuvens e subirá ao terceiro céu e vai governar com Cristo por 1000 anos. Quem ficar aqui na terra, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, a minha versão é diferente de muitas versões, mas eu vou resumir. Jesus, ele fala aqui, um sopro da boca dele, todos que estão vivos irão morrer. Ou seja, não terá vida aqui na terra após a vida de Jesus com a subida dele. Não tem essa, o povo não vai ficar e vai ficar aqui e vai ser morto pelo sangue dele, como está sendo falado em algumas igrejas. Ele vai conseguir a salvação pelo sangue dele. Com a vida de Jesus, o Espírito Santo sobe. Não fica mais ninguém, só fica simplesmente o tentador, ele vai ficar aqui na terra. Isso a gente pode aprofundar muito a palavra de Deus, é muito grande, extenso, Eu confesso para os irmãos que eu não vim nem preparado para pregar, eu fui preparado até para a saudação, mas não para pregar, Mas eu fui surpreendido, mas não é como eu quero e como Deus quer, Deus, ele prepara tudo, Deus sabe todas as coisas. Então talvez era isso que eu teria que falar com os irmãos em relação
a vida de Jesus. Já foi dada uma introdução aqui a respeito disso, né? A irmã, no final do louvor dela, falou que Jesus está voltando, é verdade. É a única verdade e certeza que nós temos é a volta de Jesus. E nós estamos aqui não porque nós somos bonitinhos, porque nós somos melhor do que o outro. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Ele achou graça na minha e na sua vida e nos trouxe para nos salvar. Glória a Deus. Esse é o grande objetivo de Deus. Ele não prometeu riqueza, ele não prometeu carro, casa, diamante, ouro, prata. Ele não prometeu nem para mim e nem para você, mas ele prometeu as boas novas. Quando ele pegou os discípulos dele, ele juntou os discípulos, falou: vai e fale da boa nova para o povo. Não leve ouro, não leve prata, e se alguém te oferecer, não pegue. Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. Então é isso que vocês estão recebendo hoje. É um pouco mais de conhecimento. E Jesus não quer que vocês fiquem sentados aí no banco sem que fale da palavra dele para alguém que está precisando. O vizinho seu muitas vezes está precisando de ouvir uma palavra. Ele não conhece a Deus, ele não conhece a palavra de Deus, ele não teve essa oportunidade, e essa oportunidade é você que vai dar para a vida dele. Por isso que você está aqui. Você está sentado aí, como eu também estive, sentado aí, né, aprendendo a palavra de Deus, para passar para alguém. Porque tem alguém lá que está precisando ouvir isso. Tem alguém que está querendo cometer o suicídio, achando que está tudo acabado na vida dele e que não tem mais nenhuma oportunidade. E essa oportunidade vai ser você que vai dizer para ele que existe um Deus que se importa com ele, um Deus que quer salvar ele, um Deus que quer mudar a vida dele, assim como mudou a minha e mudou a sua vida. Outrora nós estávamos aonde? Outrora nós estávamos no mundo, nós estávamos fazendo tudo que o inimigo queria. E quando nós temos a oportunidade de fazer aquilo que Deus quer, a gente volta para trás, a gente tem vergonha, a gente não fala, não abre a boca, né? Muito só abre a boca quando está dentro da igreja, mas quando está do lado do seu vizinho, quando está do lado daquela pessoa que está precisando de ajuda, ele não fala. Eu tenho um compromisso com Deus, irmãos. Eu sempre falei para Deus nas minhas orações, para que Ele colocasse pessoas na minha frente que não conhecessem a palavra de Deus. Porque tem muita gente que não conhece. E Deus vem me mostrando, e para minha surpresa, que dentro da igreja tem muita gente que não conhece a palavra de Deus. Muita gente que tem anos de banco, de igreja, e não conhece a palavra de Deus. Ele não consegue falar nem para o vizinho dele que Jesus ama ele. Ele não consegue falar. Porque ele não tem conhecimento, não tem respaldo bíblico. Ele vai conversar com uma pessoa, ele se banana, ele se perde, ele não sabe o que está escrito, não conhece. Eu conheço pessoas que estão 25 anos de evangelho. Foi uma pessoa que era 25 anos evangélica, Deus usava para trazer para a igreja, mas ela não conhecia onde está qualquer livro da Bíblia. Não sabe? Você está no Novo, no Velho Testamento, você fala Mateus, ela acha que está no Velho Testamento, começa lá, não tem conhecimento. 25 anos. Não é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Deus nos tirou do lamaçal, firmou nossos pés numa rocha, aleluia, colocou um cântico novo na minha e na sua boca, para a gente falar que Deus é maravilhoso, glória que a Deus. Ele transforma, que Ele cura, que Ele salva, e que Ele vai voltar, e Ele vai levar a sua igreja. Aleluia. A sua igreja é eu e você, irmãos. Foi falado aqui de perseverança. O pastor falou sobre perseverança, e a salvação é para aqueles que persevere até o fim. E muitas igrejas por aí estão falando que uma vez salvo, sempre salvo. É mentira de Satanás. Uma vez salvo não é sempre salvo não, irmãos. Porque nós podemos cair em tentação, está na palavra de Deus. É verdade. E nós perdemos a salvação por nada. Até por um prato de lentilha. E tem muitos irmãos perdendo a salvação por um prato de lentilha. E Deus, Ele nos quer mostrar a direção correta na qual devemos seguir. Glória a Deus. E a direção é a palavra. A palavra não é só para ser lida, ela é para ser vivida. E pouca gente vive a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, nós vimos aqui, estamos cansados de ver nas igrejas, às vezes eu bato papo, às vezes eu posto a mensagem, o pastor posta as mensagens, a gente lê, eu leio a mensagem do pastor, ele lê a minha, que eu sei disso, porque ele
ele curte, ele comenta, né? Da mesma forma de outras pessoas também, que se diz evangélico. Tem muitos evangélicos que é só de Face, viu, irmãos? Só de Face. Tem bastante lá, que posta mensagem bonitinha, depois ele cai em contradição, porque aquele que está de engano, Deus tira do meio. E tem muita gente que está postando bonitinho lá para você ver a vida dele, está um desastre. E depois em seguida ele posta no bar e bebe uma cerveja. Entendeu, irmãos? Então nós temos que estar na presença de Deus. Né? Jesus está buscando o verdadeiro adorador em espírito e em verdade, de coração. Né? O primeiro mandamento, adorar a Deus de todo o seu entendimento, de toda a tua alma. E adorar o teu próximo como a si mesmo. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós não amamos nem o nosso irmão que nós estamos vendo. Às vezes está na nossa frente, está do nosso lado, e nós não amamos ele porque nós não fazemos nada. Tiago capítulo 2, ele diz sobre fé e obra. E Jesus naquele grande dia, ele vai cobrar a nossa fé e as nossas obras. No capítulo 25 de Mateus, ele diz que ele vai colocar do seu lado direito as suas ovelhas, do seu lado esquerdo os bodes. E ele vai falar para as suas ovelhas tudo o que foi feito para ele. Porque ele tinha fome, nós demos o que comer. Ele tinha sede, nós demos o que beber. Ele estava preso, nós visitamos. É isso que a palavra de Deus nos diz. É isso que vai ser cobrado naquele grande dia. Quando se passa um milênio, esses 1000 anos na qual foi falado aqui, na vida de Jesus, esses 1000 anos que nós vamos ficar com Jesus lá na glória. Nós vamos descer para a Terra Santa. Aleluia. Nós descemos para essa Terra Santa que vai ser no Monte das Oliveiras. Né? A nova terra, viu? Um novo céu, a nova terra, segundo João fala, se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Né? Foi visto a nova terra e o novo céu, que vai descer no Monte das Oliveiras. E quando a Terra Santa descer naquele local, é onde ele vai separar os bodes das ovelhas. Né? Quando ele fala em ranger de dentes, prantos e ranger de dentes, ele está falando nessa hora. Meu Deus. Exatamente nessa hora que o mestre vai falar: você me serve e você não me serviu. E quanta gente tem a oportunidade de servir a Deus e não serve. Servir a Deus não é só estar aqui na igreja, não, irmãos. Não é só pegar uma Bíblia e ir para a igreja e falar glória a Deus, aleluia, e sair daqui e deparo com uma pessoa precisando, uma pessoa caída no chão, né? Como foi falado, o irmão falou sobre o filho pródigo, mas se a gente pegar a história do bom samaritano, na qual um homem que ia de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de salteadores, na qual ele foi agredido, foi levado tudo dele, ele ficou caído ao chão, passou o sacerdote, a passos largos foi embora, em seguida passou o levita, também apertou seu passo e foi embora. E exatamente o samaritano, ele passou, atou as feridas daquele homem, colocou sobre o seu cavalo, levou a uma hospedaria, né, curou, deu o primeiro socorro para ele, pagou, foi embora e ainda falou: se for mais, quando eu voltar eu pago. Esse é um exemplo de amor ao próximo. E muitas vezes nós temos essa oportunidade, Deus nos dá essa oportunidade a cada dia. Cada dia nos dá essa oportunidade, é no semáforo, né, na qual vem um pedinte, pedir esmola para a gente, né? Bate, aperta a nossa campainha, é alguém pedindo um pão para comer, e muitas vezes nós vemos nas costas, mas chegar às 6 horas da tarde, nós colocamos nossa Bíblia, colocamos nossa melhor roupa, e vamos para a igreja adorar a Deus, porque eu sou salvo, eu sou o escolhido de Deus, e não é isso que Deus não ensinou para mim, não ensinou para você. Tiago capítulo 2, do verso 25 em diante, ele fala que a fé sem obra não tem proveito nenhum. É morto. E não adianta você também ter só obra se você não tiver fé. Porque essas duas coisas que você cobrar tem que andar junto, lado a lado, a sua fé com a sua obra. Isso será cobrado naquele grande dia. Amém, irmãos? Até aqui? Amém, Jesus. Irmãos, Jesus, nós sabemos a história de Jesus, sabemos onde ele estava, uma grande multidão o cercava, né? Ele era xingado, ele era escorraçado, foi apedrejado, e era Jesus.
né? E aquele povo, né, que é o povo judeu, que até hoje eles estão aguardando a vinda do Messias, né? O pessoal viu aí no meio de comunicação, se não me engano, o Rabino, ele está pedindo para o povo judeu retornar para a sua casa, retornar para Israel. Porque eles estão falando que o Messias está próximo à vinda dele. Mas é a primeira vinda. Nós estamos aguardando a segunda. Segunda e última. Estão aguardando a primeira. Mas coincide a vinda de Jesus. Uma coisa é certa, Jesus está voltando. Eles estão esperando a primeira vinda, que já é a segunda, porque a primeira eles não aceitaram, né? Que não aceitaram, e aconteceu o que aconteceu, que nós conhecemos na história de Jesus, né? O sacrifício dele, né, no Calvário, e aquele povo, eles, se a gente for analisar tudo o que está acontecendo, né, no meio de comunicação, né, foi falado em relação, comentam muito sobre o Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? Por que está acontecendo tudo isso? Por que tem esses terroristas que estão por aí, que colocam carro-bomba, destrói pessoas, destrói prédios, destrói vidas, né? Em tudo quanto é lugar do mundo. Aconteceu isso nos Estados Unidos, né? Aconteceu agora na França, e vem acontecendo na Itália, aconteceu, se a gente for ver, vem acontecendo com frequência. E muitas vezes nós não entendemos. Principalmente o povo de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, eles não conseguem entender o que está acontecendo, os sinais de Deus que está acontecendo, que está anunciando a volta de Jesus. Só para você não entender, o Estado Islâmico é um tipo de governo que se fundamenta na aplicação da lei religiosa. Eles seguem o Alcorão e as profecias do profeta Maomé. Acho que alguém já ouviu falar sobre isso. Não é isso? O islamismo, ele combate os cristãos e os judeus. A gente tem visto na África, muita gente posta, inclusive, nos Face da vida aí, né? A gente vê lá os cristãos sendo colocado fogo no povo cristão, eles sendo executados em praça pública. Se vocês acho que já até viram isso, né? Em meio de comunicação, né? É exatamente isso, irmãos. É essa ideologia do islamismo. Eles são, tem uma facção deles que são bastante cruel. Tem outra facção que é mais maleável, né? Mas na verdade todos eles têm o mesmo pensamento, né? O pensamento deles é combater o cristão e o judeu. Por que o judeu? Porque ali foi onde começou tudo, né? Foi na Judéia. Foi ali naquele estado de Israel onde tudo começou, se a gente for analisar, né? Começou com Abraão. O povo dele foi levado para a Terra Prometida, está aí no canal 7, está passando sobre os 10 mandamentos, né? Apesar que está bem distorcida a história, se a gente for analisar, está bem distorcida, mas o conteúdo, na verdade, é até melhor do que muitas palavras que a gente vê por aí, né, irmão? Pelo menos está falando de Deus e está falando realmente as coisas que aconteceram na vida de Moisés. E o islamismo é exatamente isso. Seus líderes, eles querem ser uma estrita cópia de Maomé. Ou seja, toda a ideologia de Maomé, todo islâmico, muçulmano, ele quer ser como se fosse Maomé. Porque eles acham que o profeta Maomé foi maior que Jesus. Eles têm como Jesus um profeta como outro qualquer. Eles não têm como Messias. Ele fala que Jesus é um profeta. E que Maomé foi maior que ele. É esse o entendimento daquele povo. Por isso que eles não aceitaram a primeira vinda do Messias, tanto que em João Jesus fala que eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Né? Graças a Deus por isso, irmãos. Porque em Atos capítulo 9, Deus levantou um homem que iria mudar a história do cristianismo. Porque ele trouxe para mim e para você, que somos gentil, ele trouxe o evangelho para mim. Por isso que o evangelho chegou até mim e até você. E a salvação se estendeu também para a gente. Foi através de Paulo, da conversão de Paulo. Atos capítulo 9 em diante, é a história de Paulo. E muitas vezes, irmão, nós não entendemos
o que Deus quer para mim e para a sua vida. Antes de eu vir para o Evangelho, eu passei por muita dificuldade. Eu não vou aqui falar da minha vida, mesmo porque não tem muito tempo, né? Vou falar da minha conversão, né? Graças a Deus, eu glorifico a Deus por Ele ter me tirado de onde Ele me tirou, né? O pastor Emerson e a esposa dele esteve na casa de uma pessoa que outrora nós estávamos no mundo, estava adorando outros deuses, né? E graças a Deus, Deus me tirou de lá. Eu agradeço a Ele, porque é o plano que Ele tem na minha e na sua vida, é nos tirar da mão do inimigo. Glória a Deus. E muitas vezes nós caímos em várias ciladas. O inimigo prepara, ele é astuto, ele sabe que nós estamos na presença de Deus, ele começa a preparar ciladas para tirar eu e você da presença de Deus, para que esse grande dia nós não estejamos lá, para que eu e você fiquem para trás, porque a palavra de Deus, ela é bem clara, irmão. Ela é bem clara, é de fácil entendimento. Nós complicamos a palavra de Deus, nós damos dupla interpretação de acordo com a minha vontade. É o que está acontecendo hoje em dia. E não se fala mais de salvação, não se fala mais na volta de Jesus. Está difícil, irmão, você ir para a igreja e você ouvir sobre a volta de Jesus. Você escuta sobre tudo. Você vai à igreja por aí, é uma petição de dinheiro que começa no início do culto, vai até o final. Até o final, irmão. Ele não está preocupado com a sua salvação, não está preocupado com o seu problema, está preocupado em enriquecer. Está preocupado em sua conta bancária engordar. É o que está acontecendo nessas igrejas. Infelizmente, irmãos, Jesus ele fala, aliás, Deus ele fala em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo dele foi destruído por falta de conhecimento. Faltou conhecimento ao povo dele, é o que está faltando hoje em dia nas igrejas, falta de conhecimento. Infelizmente, irmãos, quando eu estava sentado, Deus não tinha me levantado ainda, e eu via muitas pessoas que não conhecia nada da Bíblia, porém estava na presença de Deus 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, e não sabia absolutamente nada, porque ele espera o pastor chegar aqui na frente, pegar a Bíblia, ler, e ele nem acompanha a leitura, e fala que está servindo a Deus. Será que ele está servindo a Deus realmente? Servir a Deus, irmãos, é colocar em prática aquilo que Deus nos orientou. Glória a Deus. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar Deus e amar o próximo. Tem 10 lá no Velho Testamento, a primeira aliança que Deus fez com o seu povo, no deserto, no Monte Sinai, através de Moisés. Ele fez uma nova aliança com o povo, dando o seu filho unigênito para morrer por mim e por você. Glória a Deus. Essa aliança que Deus fez na minha vida e na sua vida foi dar o filho dele por amor a mim, por amor a você, para morrer e para nos salvar. Falar da boa nova. Quem é a boa nova? Boa nova é ele, é a verdade. Não existe verdade fora Jesus. Não existe vida fora ele. Não existe nenhum caminho fora ele. Jesus ele fala da porta estreita e da porta larga. A porta estreita é ele. A porta larga é a perdição. É o que está aí no mundo. Né? Conheço muitos irmãos. Irmão, você vai para a igreja? Eu não vou não, irmão. Tem um compromisso. Quando você vai ver, ele está no barzinho, ele está na lanchonete, ele está na praia, ele está na discoteca, mas ele não tem tempo de vir para a igreja de cultuar a Deus. Porque esse culto aqui não é para mim, não é para o pastor, não é para vocês, o culto é de Deus. É desse O jeito. Espírito Santo se faz presente no nosso meio. Glória a Deus. Tudo isso aqui é dirigido por ele, desde o primeiro louvor até a última fala. É o Espírito Santo que está no controle de tudo. Ele está falando que eu preciso ouvir e que os irmãos precisam ouvir. Primeiro vem aqui para o púlpito, depois vai para os irmãos. É assim que eu aprendi, é assim que é, irmãos. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Então, não sei se eu fui claro para os irmãos entenderam, né? O que Deus quer realmente da gente, qual o motivo pela qual Deus levantou o pastor, levantou os irmãos. Com certeza aquele que está aí, que não subiu no púlpito ainda, um dia subirá, porque é o desejo de Deus para a vida de cada um de vocês. É o desejo de Deus que
que você estude a palavra dele, se empenhe na palavra dele, porque tem muita gente, muita alma perecendo aí fora, muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhece Deus, só ouviu falar. Quem é? Ele foi condicionado a isso desde pequeno. Eu sei que existe um Deus, eu sei que existe Jesus, eu até sei que ele morreu na cruz. Mas eu não sei o que ele quer de mim, qual o propósito dele na minha vida. O que eu tenho que fazer para chegar até ele. Nós somos ensinados desde pequeno, porque todos nós somos católicos. Todos nós temos. A gente já nasce já batizado. Eu não lembro nem quando eu fui batizado. Tinha 6 meses, eu tinha 1 ano, não lembro. Mas eu lembro do meu batismo com Cristo. Glória a Deus. Isso eu lembro. Ele me batizou, e a palavra de Deus ela é bem clara. Jesus, quando ele nasceu, ele foi apresentado, ele não foi batizado. São nossos filhos, ele é apresentado. Mas muitas vezes a ganância do nosso coração, e às vezes nós colocamos nossos filhos para ganhar presente, nomeamos uma madrinha e um padrinho, e a criança é levada lá como se fosse levado para um matadouro, sem conhecer, sem saber o que está acontecendo na vida dele. E é assim que nós fomos conduzidos, até quando Deus teve misericórdia da minha e da sua vida e começou a nos ensinar. Começou a nos aperfeiçoar. Começou a nos ensinar o Evangelho. Então nós começamos a entender o que é que Deus quer para a gente e qual é o propósito dele em tudo. E Jesus ele deu um grande exemplo. Ele foi no Rio Jordão e se batizou. Ele tinha 30 anos. O exemplo que ele deu. Ele conversou com Nicodemos em João capítulo 3. Ele fala acerca do batismo. Ele fala para Nicodemos: Nicodemos, você é mestre de Israel e não sabe disso? Claro que ele sabia. Ele é mestre. Só que ele não queria dar o braço a torcer, tanto que ele procurou Jesus de noite para que ninguém visse ele, para se instruir com o mestre. E Jesus falou sobre a volta de Jesus. Você não sabe, o vento sopra, você não sabe de onde iniciou e onde termina. E assim será a vinda de Deus. Será do ocidente ao oriente. Meu Deus. Será como um relâmpago. As 10 virgens loucas, as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Ali ele fala sobre o fechamento da graça. Fechamento da graça. Nós estamos na graça, não estamos na lei. Estamos na graça de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? E a graça é diferente da lei. Existe a lei cerimonial, e a lei propriamente dita, que é a lei moral. A lei dos 10 mandamentos é a lei moral, cerimonial, a lei de Moisés. E com a morte de Jesus na cruz, ali se rasgou-se o véu e ele passou a ser o nosso sumo sacerdote. Houve mudança do sacerdote, automaticamente a mudança da lei. Muitas leis caíram ali, e tem muitas igrejas pregando a lei de Moisés, pregando o sábado, E Jesus ele mostrou que o sábado, ele operava no sábado, ele trabalhava no sábado. Que operar no sábado é trabalhar no sábado, Jesus não descansou. Quando se fala lá nos 10 mandamentos, no sábado que ele fala é um descanso físico. É um descanso físico. E como o pessoal ali naquela região eles guardam até hoje, como eles guardam o Alcorão, o Alcorão seria a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, está embutido ali. Então eles guardam até hoje, mas eles não guardam a vida de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos ficassem com essa palavra, meditassem sobre a vida